A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 2 da revista de adultos da CPAD, do segundo trimestre de 2026, ministrada pela professora Edla Cristina. A paz do Senhor a todos, bem-vindos à nossa EBD Online, da segunda lição desse segundo trimestre. Hoje nós estaremos estudando com a nossa professora e vice-superintendente da Escola Dominical do Templo Sede, a irmã Edla Cristina. Nós vamos fazer como de costume, vamos ler o título da lição, o texto áureo, a verdade prática, depois a leitura bíblica em classe. Logo após, o nosso professor, o evangelista Natanael, estará orando, e aí nós já passamos para a nossa professora, a irmã Edla Cristina. A fé de Abrão nas promessas de Deus, esse é o título da nossa segunda lição. O texto áureo diz o seguinte: E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, Gênesis capítulo 12 e o versículo 7. A verdade prática, quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 13, do versículo 7 ao 18. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferrezeus habitavam na terra, e disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Pastor Natanael. Oremos. Senhor nosso Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, para estudar a Tua palavra, por mais essa EBD online nessa terça-feira. Obrigado, Jesus, que o Senhor tem nos concedido um dia de vitória e nós estarmos juntos aqui reunidos nesse propósito. Que o Senhor tenha abençoado. Tem misericórdia, toma o primeiro lugar, nós te pedimos. Abençoa a nossa professora, a irmã Edla. Usa a Tua serva poderosamente, mais uma vez, para nos trazer a Tua palavra por meio dessa lição que tem tanto a ensinar, que nós possamos aprender, sejamos esclarecidos pelo poder do Teu Espírito Santo, pela sabedoria que vem do alto, para cada um de nós. Fica conosco, nos dá uma noite abençoada na Tua presença. Conduz essa aula, Senhor, como o Senhor tem feito cada vez e cada vez mais que o nosso espírito, nosso entendimento seja aberto para aprender de Ti. Cada professor, cada aluno aqui presente. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Irmã Edla Cristina, por favor.
Muito obrigada, irmão Márcio. Expressão. Evangelista Natanael. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Apresentando aí o nosso esquema da lição, né? E o nosso plano de aula, né, de hoje tem como sempre, né, essa organização. E aí nós temos aí três objetivos que vão dar origem a esses 3 tópicos. Apresentar o retorno de Abraão do Egito para Canaã, é o primeiro. O segundo é enfatizar as consequências das nossas escolhas. E o terceiro é mostrar os altares erguidos por Abraão a Deus, né? Então, esses 3 objetivos específicos da nossa lição, da lição de número 2, eles darão origem ao primeiro, que é Abraão volta do Egito para Canaã, e o terceiro, as consequências das escolhas, o segundo, perdão, as consequências das escolhas, e o terceiro, os altares erguidos por Abraão. Os irmãos vão perceber também que eu até gostaria de mostrar hoje, né, por meio desse esquema, que para cada tópico a divisão entre 3 subtemas, né, digamos assim. Então, uma sugestão de método é que se faça a pergunta: você tem buscado a orientação de Deus para fazer as suas escolhas, tomar decisões e fazer escolhas? Então, além do que está aqui na revista, eu gostaria de sugerir como introdução da aula, como ponto de contato, como sempre dizemos aos estudantes, né, com os estudantes em relação ao conteúdo, é que os irmãos fizessem relação exatamente com esse esquema, né? Nós podemos disponibilizar, aqueles que desejarem podem imprimir, aqueles que desejarem usar slides também podem utilizar, mas é fazer essa pergunta e relacionar com o assunto da lição. A fé nas promessas de Deus. E talvez também perguntar, né, para os alunos, é uma sugestão também, quantos têm promessas de Deus? Porque cada aluno, com certeza, vai contar a sua experiência. É claro que as classes maiores, elas acabam ficando um pouco limitadas em relação a isso, por causa do tempo. Mas as classes pequenas, a gente tem mais possibilidade de ouvir a todos, né, rapidamente, em 2 minutinhos, e 1 minuto, né, é o suficiente, ou pelo menos ouvir alguns, e depois fazer essa pergunta. Eu também posso sugerir que se utilize esta imagem e que também os alunos possam compartilhar entre si essas promessas. E aí a nossa revista, né, finaliza dizendo que é bom ressaltar as consequências das nossas escolhas. Então, esse seria o nosso plano de aula. Eu acho que a utilização dessa imagem seria bem interessante para que os alunos visualizassem, porque ela também, todos os tópicos aqui estão bem relacionados. Eu achei interessante mostrar para os irmãos como possibilidade de método, né? Bem, irmãos, então, na introdução, nós temos aí que, dentre as grandes promessas de Deus a Abraão, né, nós sabemos que Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação, né? E essa promessa, como nós vimos na verdade prática, é uma promessa incondicional. Então,
ele recebeu essa promessa. Nesse momento, ele já estava com 75 anos de idade, e Sarai, né, era 10 anos mais jovem, né, mais nova que ele, mesmo assim já era muito idosa, e além disso ela era estéril. Então, essa promessa feita a Abraão para a, a visão humana era quase que impossível, né, de se cumprir. Mas o Senhor, ele, com certeza, ele deu a Abraão essa promessa sabendo que ele teria fé, né? Ele teve fé para crer na promessa do Senhor, para crer na palavra do Senhor. Então, Abraão creu, e aí nós vamos ver aqui, acho que acabou passando, o primeiro tópico é Abraão volta do Egito para Canaã. Abraão recebeu a promessa, ele creu, e aí nós vimos na semana passada que junto com ele tinha o seu sobrinho Ló. E basicamente essa lição ela tem como foco as consequências, né, dessa relação, o que aconteceu a partir desse momento, e o foco é exatamente o que ocorreu entre Abraão e Ló. Então, o primeiro tópico é Abraão volta do Egito para Canaã, e o comentarista da lição vai fazer uma comparação que todos nós conhecemos, relacionar o Egito com o mundo e Canaã como o que Deus prometeu, né? A terra prometida, o nosso objetivo enquanto cristãos. E aí, Abrão e Ló vão para o Egito, porque houve fome naquela terra, né? Ele já havia peregrinado lá em Canaã. Eles passam necessidades, e até um outro comentarista diz, né, que eles possivelmente procuraram, né, saciar as suas necessidades naquele momento, naquela terra, mas eles não encontraram. E o Egito tinha, né, bastante alimentos, e eles foram para o Egito, né? Eles acabaram indo para o Egito. E lá no Egito, nós vimos na semana passada, por meio do nosso superintendente, irmão Márcio, né, aqui na nossa aula, e os irmãos estudaram na escola dominical, que eles enriqueceram bastante por causa daquele episódio, né, entre o faraó e Sarai, a esposa de Abraão, e o faraó acabou abençoando eles, né, dando muitas riquezas, e aí até o comentarista vai dizer que essa riqueza não foi abençoada por Deus, né? Por quê? Por causa das consequências que nós vamos ver. E eles voltaram para Canaã, né, pelo fato de Sarai ter sido tomada, né, como esposa por Faraó, porque Abraão omitiu que ela era a esposa dele, ficou com medo, e aí eles se retiraram e tiveram que voltar para Canaã. Voltaram com muitas riquezas, com um gado multiplicado, né, com muitos outros... Desculpem, irmãos. E por causa disso, houve uma contenda entre os pastores de Abrão e de Ló, como a maioria de nós sabe. Então, eles tiveram problemas, porque a terra já não comportava, né, todos eles. E o comentarista, ele diz o seguinte, né, e que eu gostaria de destacar, que nós temos que ter cuidado, né, com a contenda que os bens materiais podem trazer para as nossas vidas. Às vezes nós queremos conquistar determinadas coisas, não é pecado nós desejarmos, né, casa,
e outros bens que nós precisamos para viver, mas nós temos que ter cuidado. E uma coisa que o comentarista diz é que muitas vezes isso está no meio da igreja, isso está no meio eclesiástico. Alguns obreiros, né, algumas igrejas acabam tendo problemas por causa dos bens materiais, né, pelo apego aos bens materiais, apego aos templos, apego aos bens, né, que estão nos templos, e isso acaba se tornando um grande problema, uma grande cilada, uma grande armadilha, né? E o comentarista ressalta que é sempre bom nós lembrarmos que Deus exige que nós vivamos em unidade, em união. E aí ele cita o Salmo 133, que todos nós conhecemos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, às vezes nós precisamos pensar, né, se aquela aquisição de bens de fato será uma bênção. E se ela não for uma bênção, nós não devemos, não deve se tornar pesaroso para nós nos desfazer daquilo, porque às vezes aquela aquisição acaba sendo um tormento, né? Eu sempre penso assim, eu sempre digo assim: tenha cuidado com aquilo que você deseja, porque pode ser exatamente aquilo que você não quer. Então, às vezes você deseja algo, você conquista algo, e aquilo se torna um problema para você, para sua família, e teria sido melhor que você não tivesse desejado aquilo. E aí, o que aconteceu? Por conta dessa desavença, Abrão e Ló tiveram que se separar, porque a terra não comportava a quantidade de gado que eles tinham, não havia suprimento para todos, não havia espaço. E aí o comentarista fala uma coisa, né? Que Abrão deve ter se entristecido bastante ao perceber que os seus pastores e os de Ló estavam brigando. Eles começaram a contender, começaram a brigar. A Bíblia não dá detalhes, mas possivelmente deve ter havido violência entre eles, né? A Bíblia não diz, mas nós podemos conjecturar. E ele propôs ao seu sobrinho, a Ló, uma solução bastante generosa. E aí, irmão, nós já vemos algo no caráter de Abrão, né? Um homem de caráter, né? Um homem com caráter bom, propondo ao seu sobrinho uma solução, como o comentarista diz, bem generosa. Olha, Ló, tu escolhes para onde tu quiseres ir. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Então, é uma solução que eu digo assim, altruísta, né? Uma solução que ele propõe, uma solução bondosa, né? Para com seu sobrinho. Então, nós vemos também assim o quanto Abraão foi um homem de caráter, um homem digamos assim, que expressou já a sua generosidade e o seu cuidado também para com Ló, como sempre, né? Nós vamos ver isso depois também, nos próximos episódios que nós vamos estudar aqui na lição. Uma coisa também que eu comento, aí eu trago uma imagem que tem aí a escolha, né, entre Abrão e Ló. Então, o comentarista ele vai dizer que ele entende que, enquanto Abrão teve uma postura generosa, Ló não foi tão assim respeitoso para com Abrão, porque Abrão era mais velho, era seu cuidador, né, era seu tio, teve o cuidado de Abrão,
mas ele acabou assim escolhendo pela aparência. Então, o comentarista vai dizer, né, que ele poderia ter tido uma atitude diferente, né? E Abraão não, Abraão foi um homem altruísta e generoso para com ele. Então, essa imagem mostra, né, que Abraão teve uma generosidade radical, e Ló olhou, teve a ilusão das aparências, né? Foi, vamos dizer assim, traído pela cobiça, né, dos seus olhos. Ah, aquele lugar lá é mais bonito, aquele lugar é atraente, então eu vou para lá com a minha família. Claro, aparentemente é o que todos nós faríamos, mas ele não pensou, que é o que a revista vai trazer daqui a pouco, né, em pedir a direção de Deus. E isso é um ponto importante aqui nesta lição, né? Então, Ló, o que aconteceu, né? Ló, ele escolheu algo que enriquecia seus olhos, né? Ele desejou aquela terra, e o comentarista diz que não poderia ter sido uma escolha pior. Por quê? Em Gênesis 13, 10 a 11, nós vamos ver, né, irmão, que Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E aí, no verso 12 e 13, a Bíblia diz que Abrão permaneceu em Canaã, Ló foi para esse lugar, armou as suas tendas. Eu vou voltar aqui um pouquinho a imagem, ó. Ele escolheu a Campina do Jordão, foi armando as suas tendas por ali, por aquela região, como os irmãos estão vendo aqui. Porém, o que o texto bíblico diz? Que os homens daquela região, as pessoas que moravam lá, os varões de Sodoma, eram grandes pecadores contra o Senhor, né? Então, eram homens que não temiam o Senhor, havia ali uma influência moral corrompida, corrupta, extremamente perigosa. E Ló, apesar de ser um homem justo, de não ser como aqueles homens, ele sofreu as consequências de ter se aproximado daquela região e de ter vivido naquela sociedade, de ter vivido naquele local, né? Porque essa é a regra das escolhas, né, das consequências das escolhas que nós fazemos, né? Bom, Abrão aceitou tudo isso, né? Porém, o texto fala, né, que devemos destacar aqui é que sempre devemos agir de modo pacífico. Em nenhum momento Abrão questionou, em nenhum momento Abrão ficou, vamos dizer assim, ressentido, né? Mas ele continuou ali na terra de Canaã. Então, como nós já falamos, Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Essa é a premissa do comentarista, né, da lição. Então, não teve assim um respeito a Abrão. Ele escolheu somente pela aparência, viu a beleza da fertilidade da Campina do Jordão. É importante a gente ressaltar que Canaã, essa região, fica entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Então, a terra onde eles estavam ficava nessa região. E aí é por isso que tem essa ideia, né? Esquerda e direita, porque Canaã ficava bem no meio. E aí Ló olhou e viu, porque as margens do Rio Jordão, essa Campina do Jordão, era um local muito bonito e ainda
né, essa área do crescente fértil ali no Oriente Médio é uma área muito, como o próprio nome já diz, é uma área de fertilidade. E os povos antigos, todos, buscavam habitar ali, porque justamente, né, os seus gados, os seus pastos, eles iam se alimentar, a agricultura era favorável para a agricultura, aquela terra era uma terra fértil, então eles iam plantar, cultivar, é uma vida melhor. Como hoje nós vemos, né, as nossas comunidades chamadas ribeirinhas, elas se colocavam, né, se colocaram ao longo da história às margens dos rios para poder viver melhor, embora hoje isso traga certos grandes prejuízos com as cheias e tudo mais. Então, da mesma maneira, aquelas comunidades buscavam se estabelecer ali, perto da Campina do Jordão, porque era muito mais vantajoso, né, do ponto de vista da agricultura e da pecuária também, e da própria condição, porque, veja, é uma campina, então é um lugar plano, né, um lugar... Também pode ser entendido como Vale do Jordão, então é um lugar bom, era um lugar bom para se morar, aparentemente, né, mas essa também é uma outra observação que nós temos que fazer. Nem sempre o que para nós parece bom é o que de fato vai nos trazer o crescimento espiritual, vai nos trazer a firmeza espiritual e vai nos trazer a nossa vida com Deus. Porque nossa vida e o próprio fato de Abrão ter permanecido em Canaã nos mostra isso, né? Nosso objetivo na terra não é ter aquisição de bens materiais, viver confortavelmente, né? Nós buscamos o melhor, lógico, mas esse não é o nosso objetivo final. Nosso objetivo é os céus. Nosso objetivo é a vida eterna, né? Que nós já temos em Cristo Jesus pela nossa salvação nele. Porém, isso é importante de se destacar nesta lição. Como é uma lição, como o nosso superintendente, irmão Márcio, já falou, é uma lição mais devocional, né? Uma lição mais de vida cristã. Então, esse é um aspecto interessante que nós podemos fazer, inclusive, relação com a parábola, né? Da casa das casas, né? Uma que foi construída sobre rocha e outra que foi construída sobre a areia. Então, nem sempre o que parece bonito, agradável aos nossos olhos, é de fato dirigido por Deus. Aliás, quase nunca, porque nós, seres humanos, somos engoldados, né, pela nossa cobiça, pelos nossos desejos, pelas nossas impressões, e o Senhor não. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece, Deus vê o coração, ele vê o futuro, então ele sabe como nos dirigir nas nossas escolhas, né, naquilo que nós vamos fazer. Eu trouxe aí essa imagem para os irmãos visualizarem mais ou menos, né, aí as viagens de Abraão e como seria essa região, inclusive com o nome dos países que, na atualidade, representam essa região por onde Abraão passou, né, e onde, basicamente, ele estava. Então, vocês estão vendo aí Harã, né, de onde ele saiu, Ur dos Caldeus, aí ele peregrinou, aí foi para o Egito, depois retorna para... Aqui, os irmãos estão vendo essa voltinha aqui, ó, né? Então, ele permanece aqui em Canaã. E esses nomes aí são nomes atuais, né, dessa região, só para os irmãos visualizarem, basicamente, né, onde foi que Abraão fez essas passagens. Então, como nós dissemos, né, repetindo, os varões de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor,
e certamente Ló colocou a sua família em risco. E aí, frisando, isso nos mostra que não devemos fazer nada sem a direção de Deus. Então, o crente, ele não pode agir segundo a sua visão humana, carnal, nem de acordo com as suas impressões. É claro que, humanamente, às vezes a nossa experiência nos indica alguma coisa. Olha, eu acho que isso vai dar errado, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que isso é melhor, mas nós precisamos pedir a palavra do Senhor para que o Senhor nos dê a palavra final. Nós fazemos planos, né? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, é Ele que vai nos dar a palavra final. As consequências, então, das escolhas. Resultados da escolha de Abraão, né? A colheita de Abraão. Então, nós vamos ver. Uma premissa que é importantíssima, né, irmãos? Para todos nós. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis, quase sempre imprevisíveis. Então, nós podemos escolher o que vamos semear, mas não podemos escolher o que vamos colher, porque nós já semeamos, não é? Então, se semeamos, vamos dizer, se semeamos laranja, nós vamos, inevitavelmente, colher laranja, se der tudo certo, a árvore frutificar, né, tudo mais. Nós não podemos semear laranja e esperar colher mamão. Não é possível isso, né? Então, e essa regra vale para nossa vida como um todo. Então, o comentarista aqui deixa bastante claro que as escolhas de cada um, tanto de Abrão quanto de Ló, trouxeram consequências, né? E essas consequências não puderam ser evitadas. De acordo com o comentarista, o texto bíblico mostra, né, que Deus aprovou a escolha de Abrão, né? Porque Abrão já era esse homem temente a Deus, já era esse homem generoso, de caráter altruísta, e Deus já o havia direcionado desde o início, porque, embora ele tenha descido para o Egito, e isso pode ser entendido como uma falha, foi uma falha, porém, ele estava na direção de Deus, que Deus disse, né, que ele ia levar. Eu sempre penso sobre isso, irmãos, porque o Senhor faz a promessa a Abraão e diz, vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, o Senhor ia mostrando para Abraão cada passo, né, da sua vida, no cumprimento da sua promessa. E o nosso superintendente já falou na aula passada, só reforçando algo que é muito forte para mim. Nós não vamos saber logo tudo, né? E Deus não vai nos revelar logo tudo no cumprimento das promessas que Ele tem para nós. Mas nós precisamos ir de passo em passo, de fé em fé, e de glória em glória, o Senhor vai nos dando vitória e nós vamos aprendendo em obediência, em obediência, a receber aquilo que Ele tem para nós. Então, esse é um aspecto. Bom, como já falamos, em tudo teremos a consequência das nossas escolhas. Gálatas 6:7 fala sobre isso, né? Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, em breve, Abraão ia colher os frutos das suas escolhas e Ló também ia colher os frutos da escolha dele. Tá bom? Então, veja, os resultados da escolha de Ló, né? Ló também fez as suas escolhas, então quais foram os resultados dessas escolhas? Primeiro, tempos depois, nós vemos aí que Ló sofreu algo bastante traumático, que foi uma guerra onde eles moravam, né, lá, Sodoma,
foi invadida por 4 reis, foi uma aliança que foi feita, está em Gênesis capítulo 14, e lá esses reis invadiram o lugar onde eles estavam, e é conhecida como a Guerra de 4 reis contra 5, e eles se juntaram ali para guerrear, e a palavra de Deus diz que Jó e toda a sua família foi levada cativa. Quando Abraão soube disso, ele juntou os seus servos. Um dos comentaristas, né, não é esse comentarista, mas um dos comentaristas desse texto, dessa história, diz que Abraão era um homem bastante habilidoso em batalhas, e ele tinha muita gente, né, ao seu serviço, e esses homens também eram habilidosos. E é claro, ele também ia na força do Senhor, o Senhor deu graça para ele, o Senhor abençoou. Como Ló não tinha tido a direção de Deus, já era a primeira colheita dele, digamos assim, né? Que foi ter logo a sua família levada cativo, o que os irmãos podem imaginar foi uma situação bem difícil, né? Traumática, de sofrimento. E qual foi a atitude de Abraão para com Ló? Abraão saiu em defesa de seu sobrinho, e uma coisa que o comentarista vai dizer também, né, vai destacar, é que nós precisamos crer em Deus, confiar em Deus, mas também precisamos saber o momento certo de agir. Então, e eu também destaco aqui, irmãos, novamente, né, o caráter altruísta de Abraão, sua generosidade, seu compromisso com a sua família. Um homem, como diz a lição, né, um homem do qual o mundo não era digno, né, irmãos? Um homem que nos traz realmente grandes exemplos, e que Deus o escolheu para que nós pudéssemos hoje olhar para ele e termos exemplo de homem de fé, de homem de caráter. Ele falhou, como todos nós falhamos, mas ele nos dá grandes exemplos. Ele saiu em defesa do seu sobrinho, como falei, com seu exército, por assim dizer, né, com seus homens, e ele conseguiu livrar seu sobrinho, conseguiu resgatar a família dele, e ele agiu no momento certo, guiado também por Deus, né? Certamente vocês devem lembrar que Abraão, ele é constantemente visto nos textos bíblicos, conversando com Deus, falando com Deus, orando a Deus. Essa é uma coisa também que me movimenta muito ao ler os textos em relação a Abraão. Na aula passada, o pastor Bruno Barca ressaltou isso, que ele é chamado de amigo de Deus, e é a única pessoa, né, o único patriarca que tem esse título tão memorável, né, irmãos, tão precioso, é amigo de Deus. Então, neste momento, ele certamente também foi dirigido por Deus para ir ao encontro do seu sobrinho e conseguir livrá-lo. E é claro, antes de passar para o terceiro tópico, embora que não vá falar ainda, haverá outra lição, né? Mas só para lembrarmos que Ló vai sofrer consequências mais graves ainda em relação à sua escolha. Aí nós veremos de novo Abraão em intercessão, em oração, inclusive nos dando uma grande lição de intercessão. Mas vamos para o tópico 3, então, da nossa lição. Os altares erguidos por Abraão. Esse é um tópico muito rico, um tópico que nos chama bastante atenção, né? Nós vemos aí Abraão como um homem de fé e obediência e um grande adorador.
A Bíblia registra 4 altares construídos por Abrão. Neste momento, irmãos, nós precisamos lembrar que não havia templos, não havia ainda, né, tabernáculo, muito menos os templos, não havia congregações. Os altares eram evidências físicas e marcos de que uma pessoa, né, tinha ali convicção de que Deus estava naquele lugar, de que Deus estava com ele. E os altares, esse tipo de altar, que era construído, como os irmãos estão vendo basicamente aí na imagem, né? Dessa maneira, não era o altar do tabernáculo, né, que já tinha toda aquela orientação de Deus aos artesãos que se fizessem de acordo com as especificações que foram dadas pelo Senhor ali no livro de Êxodo, Levítico. Não. Esses altares são altares que as culturas costumavam, né, estabelecer. E eles eram construídos dessa maneira, eles eram feitos de modo rústico, com pedras, e eles eram marcos, eles sinalizavam a fé daquela pessoa, eles sinalizavam a adoração, a devoção daquela pessoa. E de modo que qualquer pessoa que passasse ali observaria que algo de sobrenatural, que algo de diferente, né, aconteceu naquele lugar. E do mesmo modo, marcava, por assim dizer, a ação de Deus. Nós vamos ver em outros textos bíblicos, inclusive com Jacó. Jacó faz isso, né? E então é uma demonstração física, material e geográfica da ação de Deus na história daquela pessoa e naquele lugar específico. Então, Abrão, ele armou as suas tendas, a Bíblia diz que ele habitou, né, ali nos carvalhais de Manre e junto ao Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor, está em Gênesis 13, 18. Então, olha só, além de Abrão ser um homem de fé, e eu gostaria de chamar a atenção para isso nesta noite, ele valorizava muito a sua vida espiritual. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida devocional. E eu falo isso com muito temor e muita preocupação em relação a mim mesma, né? Porque às vezes nós fazemos muita coisa, vamos para ali, vamos para lá, temos muitos compromissos, realizamos muitos projetos, e isso é algo que sempre me preocupa, o nosso ativismo em detrimento da nossa vida com Deus, né? Da nossa vida devocional, do cuidado com a nossa vida espiritual. E o comentarista, ele traz essa assertiva que eu considero muito preciosa para nós. Além de ser um homem de fé, Abrão valorizava a vida espiritual. Ué, irmão, mas ser um homem de fé não é a mesma coisa que valorizar a vida espiritual? A fé é o ponto de partida. Mas nós devemos lembrar que Tiago diz, né, que a fé sem obras é morta. E ele não está falando só sobre obras, né, boas obras. É claro que no contexto Tiago está falando disso, mas depois nós vamos ver que ele vai falando da nossa vida com Deus, da piedade, de como nós devemos, né, não ser somente crentes nominais, ouvintes da palavra, mas praticantes. Portanto, toda a nossa vida espiritual deve ser cuidada por nós. E a primeira coisa que Deus exige de nós é a nossa relação com Ele, né? A oração, o alimento, né, diário pela palavra de Deus,
o louvor, a gratidão a Ele. Então, nós não podemos viver no automático, só dizendo que somos pessoas de fé, que cremos em Deus e tudo que estamos fazendo é para Deus, é para o Senhor, se nós não temos dedicado ao Senhor a adoração, a devoção, a comunhão que Ele quer ter para conosco. Nós precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso e agir, né? Se precisarmos agir. O primeiro altar, então, irmãos, foi o altar de Siquém. Siquém significa ombro, a palavra, né? E é bom lembrar que Siquém foi uma das cidades refúgios. Cidade-refúgio era uma cidade que era construída para aquelas pessoas que cometiam algum delito e sem querer, né? E elas poderiam correr lá para a cidade de refúgio e ali permanecer, e não poderiam sair de lá, para que elas não fossem mortas também. E aí Abraão chegou, passou por lá, depois ela vai se tornar, né, uma cidade de refúgio. E Siquém significa ombro. A palavra de Deus mostra que o Senhor apareceu ali a Abraão, e ele disse para ele: a tua descendência, né, darei esta terra. E o Senhor, e Abraão ali edificou um altar ao Senhor. Então, é isso que eu estou falando, né? O altar significa esse momento de uma profunda experiência. Imagine os irmãos receberem uma promessa do Senhor num lugar, o Senhor aparecer ali. Então, aquele altar mostra a manifestação de Deus naquele lugar, na vida daquela pessoa. Então, qualquer pessoa que passasse por ali saberia: aqui está edificado um altar. E, claro, o altar, ele é o lugar do sacrifício, ele é o lugar da oferta ao Senhor. E isso sempre foi, né? O comentarista diz que Abraão teve o poderoso ombro de Deus como homem de fé. O segundo altar foi o altar em Betel, e que significa, a palavra Betel, todos sabemos, significa casa de Deus, né? E nesse momento, Abraão invocou o Senhor, invocou o nome do Senhor, e Deus se manifestou a Abraão, né? Ele sabia o que era estar na casa de Deus, e aqui nós vemos que ele não somente era um homem de fé, mas um adorador por excelência. Ele começa a invocar o Senhor, e ali estabeleceu um altar ao Senhor em Betel. O comentarista vai chamar a atenção para muitos, né? Vejam, como eu falei, não havia tendas, né? O tabernáculo, não havia templos, não havia congregações, mas aqui, por meio do gesto de Abraão, nós vemos a importância de estarmos na casa de Deus, de valorizarmos um lugar consagrado e escolhido por Deus para adorarmos junto com os nossos irmãos. Hebreus 10, 25 alerta para aqueles que não desejam congregar, né, que já abandonavam suas congregações naquela época. Então, de modo algum, Deus se agrada dessa postura de pessoas que hoje em dia são chamadas de desigrejadas, né? Eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, mas do meu jeito, sirvo a Deus com a minha fé, tenho a minha fé, o que mais você ouve, né? Tenho a minha fé, eu não preciso estar na igreja todo o tempo, porque eu tenho a minha relação com Deus. Isso também não é verdade. A palavra de Deus diz que devemos nos congregar, não devemos abandonar nossas congregações, que devemos estar em comunhão com os irmãos, que devemos servir na casa de Deus, colocar os nossos talentos, né, os nossos dons a serviço dos irmãos, a serviço da igreja. E como sempre digo, né, quem vai subir é a igreja.
se você não está em comunhão com o corpo de Cristo, se você não está em comunhão com a igreja, então, como é que você vai ser arrebatado? Como é que você vai subir? Então, esse é um ponto importante que o comentarista também nos traz. Aí nós temos o altar em Hebrom, o terceiro, né? Que foi construído também por Abrão. Hebrom significa união. Então, veja, nós temos o primeiro altar, né, que significa ombro, ou seja, a relação, né, de comunhão entre Abrão e Deus. Depois nós temos Betel, a casa, que significa casa de Deus, que demonstra essa necessidade de adoração em comunhão com os outros também. E aqui nós temos o altar da união, né, irmãos, da unidade. Poderíamos, a lição não diz, mas poderíamos até pensar, né, nos 4 altares aí que nós, enquanto igreja, devemos cultivar, enquanto crentes, né? Então, o altar da união. Esse altar, é interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união, depois que o sobrinho Ló separou-se dele. Então, houve aquela cisão, houve aquela briga entre os pastores de Abrão e de Ló, mas depois ele foi para Hebrom e ali ele também edificou um altar, que é o altar de Hebrom, que significa união, né? Isso é interessante. E aí o comentarista ressalta que nós precisamos manter o amor fraternal, né? Precisamos permanecer nesse amor fraternal, como diz Hebreus 13:1. E o quarto altar e o último foi o altar, né, construído em Moriá, que foi o altar para sacrificar o seu próprio filho Isaque, que todos nós sabemos. Deus provou tremendamente a fé de Abrão, né, e aí já era Abraão, né? E Abraão não titubeou, né? A palavra de Deus diz que Abraão em nenhum momento deixou de crer, ele creu tanto, né? Hebreus diz que ele creu tanto que ele pôde recobrar seu filho novamente vivo, ainda que ele fosse morto. Então, este altar foi o altar que demonstrou a promessa, a crença de Abraão, uma crença inquestionável na promessa que Deus fez para Abraão. E nós vamos ver essa relação lá com a verdade prática, né? Deste conteúdo com a verdade prática. Moriá significa entrega. Então, este é o altar da entrega. Então, olha, irmãos, né? Comunhão, ombro, Siquém, ombro, casa de Deus. Depois nós vamos ter lá a união, a unidade e, finalmente, a entrega, né, total, o sacrifício, a entrega de tudo que Abraão tinha, né, aquilo que ele tinha de mais precioso para Deus. Ele não negou seu filho Isaque. Mas nós sabemos, né, quando chegou lá, estava tudo arrumado, ele edificou o altar, e amarrou seu filho, ia sacrificá-lo, mas o Senhor então enviou um anjo para bradar e falar com Abraão de que ele não fizesse tal coisa. E ele olhou e ali estava o cordeiro. Antes disso, Isaque perguntou: pai, está tudo armado aqui, né? E está tudo arrumado, mas cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão foi uma resposta de fé. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Como já havia realmente providenciado, tanto ali naquele momento, como nós sabemos que isso indica para Jesus Cristo, né? O Cordeiro de Deus, que já havia sido providenciado desde a fundação do mundo. E uma coisa interessante, né? Se Abraão foi o pai da fé, nós podemos dizer que Isaque, que é um outro
patriarca que vai ser estudado aqui nesta revista, neste trimestre, foi o pai da obediência. Conclusão, irmãos. Como um homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus e em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Isso demonstra a sua fé, isso demonstra a sua devoção, isso demonstra a sua espiritualidade. E aí, assim como Abrão fez, nós devemos procurar fazer também. E tem algo aqui para finalizar que o comentarista diz no livro de apoio, que eu considero muito importante, que ele diz: em nossas residências também, então não é só na igreja, em lugar de termos o altar da televisão, o altar das redes sociais, tomando o nosso tempo e de nossas famílias, tenhamos sempre o altar da adoração de Deus, realizando diariamente o culto doméstico. Então, que nós possamos aprender com a vida devocional de Abrão, como devemos nos relacionar com Deus e trazer isso para as nossas famílias também. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos. Deus abençoe.